Na literatura védica, que é da onde vem o conhecimento que Maharishi nos trouxe, é ensinado que o indivíduo pode transcender a matéria em direção ao espírito através de 108 formas diferentes. 108 é um número muito importante na criação, porque é o impulso, é o zero e é o infinito, o 8, é o símbolo do infinito. É a primeira atividade, a inatividade e o infinito que contém as duas. E uma das formas muito usadas são os 5 sentidos. Você pode usar a respiração, você pode usar o coração, é chamado de Bhakti Yoga. Por exemplo, um indivíduo muito devoto a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, São Francisco de Assis, a Krishna, a Maomé, uma pessoa que entrega completamente a sua vida a Deus, ela trilha Bhakti Yoga, o caminho do desapego e da devoção. Outro caminho é o caminho intelectual, dificílimo, porque o intelecto prega tantas peças, tanto que na Igreja Católica só existem 3 doutores, somente 3, porque é um caminho árduo, é um caminho discriminativo. E os 5 sentidos representam outras possibilidades para a transcendência, ou seja, através da visão, através do olfato, através do paladar, através do tato, e combinando uma coisa com a outra. O programa de Maharishi começa usando a audição. É como se o indivíduo desenvolvesse a arte da escuta divina. A pessoa aprende a escutar Deus através de um som. Antes de continuar, hoje é um dia muito especial, é o dia de Ganesha na Índia. Ganesha é aquele que remove obstáculos. Então eu sugiro que hoje, na hora de dormir, vocês bem calmos, imaginem aqueles grandes problemas ou o grande problema que aflige a vida de vocês e entreguem esse problema a Deus. Um dos aspectos de Deus é Ganesha, e Ganesha é o removedor de obstáculos. Hoje é o dia do ano que a remoção dos obstáculos se torna mais fácil. Mas enfim, com a meditação transcendental nós usamos a audição. Como nós fazemos? Nós repetimos um som, ouvimos esse som mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, até que chega um ponto em que o indivíduo é capaz de ouvir o Espírito Santo, aquele rio de água viva, aquela perspectiva de silêncio infinito, silêncio dinâmico, o silêncio que tem movimento, o silêncio que é inteligente, o silêncio criativo. Além do mantra que foi dado a vocês, existem mais outras 5 técnicas. As 4 primeiras, elas são desenvolvidas, elas são executadas através da audição. E as outras mudam um pouquinho. Essa que nós fazíamos antes da meditação é através da visão, nós mergulhamos no escuro. Dali os impulsos de inteligência também nascem. Daquela escuridão, daquele breu, dali vem a luz. A meditação transcendental, para mim, é a arte da escuta divina. Se você puder aprender a escutar corretamente, isso significa experimentar um mantra de formas muito sutis, muito delicadas, acompanhando ele até o seu desaparecimento. O sujeito terá aprendido o segredo mais profundo da meditação, o lugar de onde a vida brota, de onde ela nasce. Maharishi dizia que ouvir é uma coisa totalmente diferente de escutar.
são bem separados um do outro. Ouvir é um fenômeno físico. Você ouve porque tem ouvidos. Escutar é um fenômeno espiritual. Você escuta quando tem a atenção naqueles níveis mais refinados de existência. Todo o potencial espiritual de uma pessoa reside na sua capacidade de transcender. Quando seu ser interior se une aos seus ouvidos, então lá você estará. Você irá perceber que a individualidade ela é subserviente a esse valor maior. Essa é uma técnica muito antiga. Então, escutando os sons que são apresentados pela tradição, como se fosse o vento passando através das árvores. Para outros é um rio fluindo, ondas no oceano, nuvens passando no céu, o ruído, né? As pessoas se distanciam, né, da individualidade e vão penetrando cada vez mais naquele valor que é universal. Por isso, escutem o mantra sem impor coisa alguma ao que vocês estão escutando. Por isso não foi dado o significado do mantra. Escute sem impor coisa alguma. Não julgue, não analise, pois no momento em que você julga, a escuta para. Nós não lutamos contra os pensamentos, mas não precisamos deles para meditar. Uma pessoa realmente atenta, ela permanece sem tirar conclusões. Ela nunca conclui coisa alguma, porque a vida é um processo. Como nada jamais termina, ela segue no processo. Dizem os Vedas que somente os tolos podem concluir alguma coisa. O sábio sempre hesita em tirar conclusões, porque ele sabe que é um caminho. O cara não parou no final. Ele parou num ponto da trajetória dele. Assim, escutem o mantra sem tirar conclusões. Simplesmente escutem, num estado de alerta silencioso, aberto, sempre receptivo. Simplesmente esteja presente, né, totalmente com o som que vem de dentro, como se fosse uma ideia vaga e não um pensamento claro. E aí o cara, num dado momento, se surpreende. O som se transforma em silêncio. E a pessoa com isso consegue escutar, ver, tocar esse silêncio, ao mesmo tempo em que ela consegue ter pensamentos. Os dois coexistem. E isso é chamado de consciência transcendental. Você está de olhos fechados. Quando essa consciência transcendental se torna mais e mais forte, então ela aparece de olhos abertos. E isso é chamado de consciência cósmica. Essa é uma arte de fusão com o valor maior da vida. E com isso o indivíduo percebe que ele não possui coisa alguma, ele está sempre no processo. Vocês acham que nós temos uma coisa que seja nossa, minha? Se alguém para no centro de uma grande cidade, aponta para um prédio imenso, diz: aquele prédio é meu, eu sou dono dele. Ou a pessoa é muito rica, ou ela está se iludindo, ou ela é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma pensamento, eu, e a forma pensamento, prédio, se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar a sua história, é porque deve existir uma papelada, né, assinada, que de certa forma atesta, comprova
que você é o dono do prédio, as pessoas concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, pode ser que ela seja mandada para um psiquiatra, pois ela está tendo alucinações. Ou ela é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história, né, e as formas de pensamento que constituem a história, independentemente de todos concordarem com elas ou não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação ela seja aceita, trata-se no final das contas de uma ficção. É difícil, muitas pessoas não compreendem isso, né? Até que chega a hora da morte. Todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Você não tem nada. A vida que tem você, ela te tomou. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas acabam entendendo que, embora tenham estado em busca, né, de uma percepção mais completa de si mesmo, do próprio eu, ao longo de toda a existência, né, o que elas estavam de fato procurando era o seu ser. Vocês entendem como a gente está adiantando esse processo? O ser sempre esteve ali, sempre. Mas ele foi obscurecido de uma tal forma que a pessoa começou a se identificar com as coisas, com pessoas. Em última análise, significa identificação com a mente. Isso é chamado de Maya, ilusão. Tem um trecho na Bíblia que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação. Não é uma questão de pobreza ou riqueza. É pobreza ou riqueza do ego. Nenhuma relação com as coisas, com conceitos mentais. Que possuam uma profunda alegria do ser que está presente o tempo todo, quando nós abandonamos as identificações, quando nós nos tornamos realmente humildes de espírito. É por isso, né, que a gente vê nas religiões essa tendência de se renunciar a todos os bens. Isso é uma prática espiritual muito antiga, inclusive no Oriente, na Índia. Desistir dos bens, porém, não liberta automaticamente a pessoa do ego. É um exercício interessante, porque faz ela começar a questionar: e agora, José? E agora que eu dei tudo? Onde é que está o meu nome? Onde é que está o meu poder? Como é que eu vou assegurar a minha sobrevivência? Não tem mais com o que se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses, por bens materiais, e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Existem indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários. Se nós deixamos de lado um tipo de identificação, o ego logo vai acabar encontrando outra. Por isso, gente, é que são vidas infindáveis até o indivíduo acordar. No fim das contas, não importa o que é que ele esteja se apegando, desde que isso tenha uma identidade. Então isso vai acabar indo para um símbolo, uma pessoa, Por meio delas, os caras vão se considerando certos, e começam a classificar os outros, provavelmente como errados, caso não compartilhem do ponto de vista dela. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, mas de toda forma, a estrutura mental que mantém o ego vivo, ela não se altera. O que a gente tem que fazer é transcender o ego. A gente tem que ir para uma área, para uma zona dentro da gente, onde não tem mais esse tipo de vida que a gente está acostumado quando a gente sai na rua. É um indivíduo manso,
o espírito absolutamente leve, a mochila leve. Isso é uma batalha que eu vou, né, me envolver a vida inteira. Se eu vou conseguir isso ou não, só Deus sabe. O que eu peço é para Deus não me deixar sofrer. Você vai se identificando com as coisas, vai tomando as coisas como importantes, as coisas certamente não são definitivas. Aquilo vai fazendo você entregar tudo por conta do que você supostamente ama, por conta daquilo que você supostamente precisa, né, para se sentir vivo. E assim o imbróglio vai te levando cada vez mais para dentro da teia de aranha, você vai ficando cada vez mais envolvido na teia, até que chega uma hora que não consegue mais se livrar. A morte, sobre essa perspectiva, ela é muito legal. Ela faz você cair do cavalo de qualquer forma. Acreditou demais, fulano. Acreditou demais. Por que você acreditou tanto? Estou te mostrando aqui. Você não tem nada. Ah, mas o meu apartamento não. O apartamento comprou você. Ah, mas a minha empresa não. A sua empresa te prendeu. Ah, mas meu filho. Como seu filho? Veio por teu intermédio, mas é seu? O que é seu? O que você pode afirmar que seja seu? O que você pode afirmar? A vida é uma coleção de memórias, que estão estampadas, né, na mente e no coração da gente. A gente tem que transcender tudo isso. A gente tem que ir para o ponto neutro, para o miolo do furacão. Um grande beijo a todos, Jai Gurudev. E não se deixem levar por nada. Curtam e deixem passar e deixem ir embora. Melhor assim. Jai Gurudev.